Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 125 do Rural Talks. Para quem não conhece, o Rural Talks ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com as startups, CVCs, VCs e todas as corporações que usam a tecnologia que está sendo criada por essas startups e também, por que não, grandes corporações que criam suas tecnologias para criar um grande guarda-chuva dessas microtecnologias e oferecer melhores funcionalidades para o produtor rural. Então nós trazemos aqui para essa mesa tudo que é tecnologia que traz eficiência para o campo no dia a dia. E hoje estou aqui com uma que foi convidada e que já mudou de mesa, porque o Amorim está viajando, o Kiran está viajando, nós temos que ter agora várias pessoas e é super importante porque a Ju tem muito conteúdo, ela escreve muito, ela acompanha muito o mercado. Então vai ser sensacional ter ela aqui comigo do meu lado. Muito obrigado, Ju, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Eu falei que eu ia voltar logo, voltei. Rapaz, e foi rápido, hein? Foi rapidinho. Tem que jogar pro céu mesmo. Ju, obrigado. Vamos falar, vamos conversar. Eu acho que aqui agora a gente tem que discutir bastante. Sim. E fica super o convite para você voltar inúmeras vezes aqui com a gente, tá? Com certeza. Pessoal, antes da gente iniciar o programa Comercial do Bem, o Hospital do Amor, que fica em Barretos, que faz um excepcional trabalho para pessoas que estão no momento de necessidade pura. Nós estamos ajudando o Hospital do Amor a compartilhar o projeto O Agro contra o Câncer. Então vai aparecer um QR Code na sua tela. Se você se sentir confortável para doar e para ajudar esse hospital que faz um trabalho excelente para pessoas que estão necessitando, por favor, pesem isso aí na cabeça, no coração. Estamos chegando no final do ano, acho que é super importante a gente refletir o quanto que a gente tem e quanto que pessoas não têm e quantas pessoas precisam. E o mundo é redondo, né, gente? Pode dar voltas. Então acho que é super importante. Ju, vou passar a bola para você. O que a gente tem dia 4 de dezembro? Temos um momento do cenário de inovação e tecnologia no agro, Rural Investor Day. Uma tarde inteira de conteúdo e networking com startups, corporações, investidores, todos os agentes aí que trabalham diariamente com inovação no agro. Legal. Então você que está nos escutando, quer vir para São Paulo, vai acontecer no dia 4 de dezembro a partir das 13 horas no Cubo Itaú, um evento gratuito sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Então está aqui convidadíssimo a participar, nós vamos trazer aqui a visão do CVC, dos investidores, a visão de quem usa tecnologia, dos usuários, dos fazendeiros, dos produtores de cana, produtores de soja, produtores de milho, produtores pecuaristas inclusive, mostrando o que é esse cenário de inovação. Porque como a gente fala sempre aqui, não existe distinção entre o agro real e o agro tecnológico, tudo é agrotecnológico, a gente tem que estar por dentro desse ambiente. Tão por dentro que hoje nós trouxemos uma empresa aqui que traz essa conexão na veia, traz a tecnologia para que o usuário, o produtor, esteja antenado com o que acontece não só fora, mas também muito dentro da fazenda. Então eu recebo aqui o Rodrigo Oliveira, CEO da Sol, do Grupo Resec. Ricardinho, um abraço. Rodrigão, valeu. Obrigado por estar com a gente, para a gente poder entender um pouquinho do que é a Sol, o que ela faz e principalmente antes de a gente entrar na Sol, que eu acho que é um caminho super importante, é entender quem é o Rodrigo, como que você caiu aqui, meu amigo? Legal, muito obrigado pelo convite, muito bom bater esse papo com vocês. Bom, vou contar um pouquinho de mim. A minha carreira foi toda feita em tecnologia, eu comecei a trabalhar bem cedo, tive ali meus trabalhos de office boy, essas coisas na época que existia office boy, isso delata a idade, né, rapidamente. Tamo junto. Exato. Mas logo depois pulei para tecnologia, entrei na Ericsson, então Ericsson uma das grandes provedoras de equipamento de rede para todas as operadoras, então participei do rollout de 2G, 3G, 4G e comecei o 5G dentro da Ericsson, trazendo tecnologia, apoiando as operadoras em inovar para o mercado brasileiro e no mercado da América Latina. Tive uma passagem no México, uma passagem na Guatemala, então apesar que desse mundo de conectividade e das alavancas de como isso se mexe, eu construí muito da minha carreira primeiro ali
E dessa mesma experiência eu trouxe e falei, cara, muito bom ter essa visão de conectividade. Mas a gente já entendeu que conectividade sem aplicação fim não chega a muito lugar. Então, desde ali eu já tinha esse incômodo na minha cabeça, decidi cortar minha carreira nesse mundo e mudei para a Microsoft. Fui para a Microsoft para mexer com um outro mundo, para mexer com a parte de nuvem, de serviços e de devices lá na ponta, para me aculturar e entrar nessa onda da inteligência artificial, da nuvem, tudo isso. Comecei minha carreira, minha passagem na Microsoft ali no comecinho de 2020, bem na semana em que a gente entrou em lockdown, ali pelo dia 17 de março. Então todo o meu tempo quase de Microsoft foi ali dentro de casa. E nesse mundo, né, e a gente, né, conhece tanta gente, tanto tempo de mercado, tive contato com algumas pessoas do grupo, Resec, que estavam falando nessa época, cara, a gente está pensando em montar uma empresa para atender o agro, para fazer IoT no agro, para levar a conectividade para o agro. E a gente queria alguns insights aqui, primeiro de como construir uma empresa leve, como fazer, como montar esse negócio de um jeito diferente, né? Já existia nessa época Conectar Agro, já existia algumas operadoras levando conectividade para o agro, mas o desafio era como é que a gente constrói um modelo de negócio que mude e que realmente dê escala para isso, né? E aí me chamaram para dar primeiro participar um pouco das conversas ali em meados de 20. Gostei muito do que eu escutei, eu não tinha nada, não tinha pisado numa fazenda na minha vida, não tinha visto um pé de soja na minha vida. Aliás, demorou mais um tempinho para eu entender qual que era a cara da soja no campo e tal, mas assim, falei, pô, tá aí, se tem um lugar, e desde essa época eu falo isso para todo mundo, falei, gente, se tem um lugar em que tem propósito em aplicar tecnologia, é no agro. Se você pensar em Brasil, é lá. Primeiro, porque pelo todo o potencial de negócio, né, pelo impacto que tem no PIB, tudo isso que, né, já se fala bastante, mas também pelo fator transformacional. Assim, o nível você transforma o país desenvolvendo o agro. Você vai fazer com que cidades menores tenham melhor qualidade de vida, que empregos diferentes nasçam, ou seja, você muda muito o panorama do país ao fazer com que a tecnologia entre de maneira pujante no agro. Isso foi o que me acendeu a luz. Eu falei, cara, gostei. E do lado do grupo e do time que estava ali tentando montar esse negócio, eu falei, cara, esse cara tem a experiência, conhece do que a gente está falando e acho que consegue levar a gente de um lado para o outro. E aí me fizeram um convite, falaram, cara, agora está na hora da gente, estava aquele momento de estabelecer, pensar um negócio. Quando chegou a hora de falar, não, agora nós vamos montar a empresa, nós precisamos de alguém para pilotar a nave. E aí me convidaram como sócio, entrei como sócio, então, desde ali da fundação, da Sol, e começamos ali a desenhar segundo semestre de 20 e lá botamos o barco na água ali no fim de 2020, começamos a operar e aí foi que eu trouxe todo esse meu conhecimento, essa minha vida em tecnologia, e aí né, o meu desafio foi, cara, como é que eu pego tudo isso e faço isso virar verdade no agro, né? Como é que a gente sai do discurso, sai do genérico e fala, tá bom, mas na prática, como é que faz para botar a tecnologia lá, né? Porque a tecnologia existe. E hoje a gente está, né, 4 anos depois, eu acho que parte do desafio continua o mesmo. A tecnologia está aí. Tem muita tecnologia. Sim. Só que se essa tecnologia não tiver um jeito de penetrar, de entender o agro e de atender o agro de uma maneira diferente, esse gap vai continuar por muito tempo. E o papel da Sol hoje é meio que esse, é ir apertando esse gap. É como eu comecei e como a gente dirige a empresa desde que ela nasceu, tentando transformar o jeito de fazer tecnologia no agronegócio. É legal, né? Porque uma coisa, a gente até estava falando no último episódio, quando você fala com grandes corporações, com grandes clientes, a forma de se comunicar é uma. Agora, quando você vai levar para um outro modelo onde o core do cara não é aquele, você tem que simplificar muito. E se você não simplificar, e aí acho que é importante a gente se colocar na perspectiva do usuário, porque a gente sempre acha que a tecnologia funciona, mas na verdade é que você está tão familiarizado com aquilo que você não se colocou na perspectiva do usuário final para ver se realmente é aquilo que ele acha. Sim. Ele vive em outro mundo, é totalmente diferente, a perspectiva dele é totalmente diferente, né? E tem desafios muito mais mundanos, né, cara? Assim, eu comecei...
você faz sempre, né? Ou a boa prática diz. Você começa num negócio, antes de você sair acelerando, você vai lá ver, né? E aí peguei o carro e rodei. Colocou a botina? Alguns milhares de quilômetros, comprei uma botina. Na primeira viagem, falei, cara, se eu chegar sem bota vai ficar estranho, né? Então eu comprei uma bota e fui lá dar minha volta, entender. E aí você começa a conversar com gente, fazer entrevistas, né? Conversar sobre quais são os desafios. E aí que começou a ser muito claro para mim que a jornada ia ser muito mais complicada do que a gente achava, né? A gente começou a empresa de um paradigma de que, cara, se você olhasse, vocês vão lembrar, né? 2020, 2021 era o hype do AgTech. Todo mundo falava de AgTech, era uma loucura. Só que quando você pegava os estudos, qual é a grande barreira para a adoção de AgTech? Conectividade. Então a gente falou, cara, a gente vai ter um produto top de conectividade, com isso a gente, né? Vou vender água no deserto. Surfou. Vai ser lindo. Cara, a primeira passagem em campo, eu escutei, assim, de tudo um pouco para saber que não era bem isso, cara. Assim, a verdade eu, quando resolvi o problema da conectividade, fazia com que o produtor olhasse para o problema de verdade. Que é, cara, como é que eu aplico o que, sei lá, qualquer coisa, para dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho telemetria na máquina e eu vou conectar a máquina em tempo real. Legal. A máquina vai te avisar quando tem um defeito, papapá. Muito bom. Como é que eu faço o operador da máquina atuar de uma maneira diferente? Como é que você treina esse cara? Como é que você leva conhecimento para esse cara? Então aí você começa a entender que o design da tecnologia ele está feito para gente que não entende nada do que está acontecendo na ponta. É muito quadrado. E até hoje ainda é. Você veja assim, para mim problemas como treinamentos ainda são muito básicos, problema como, né, o turnover de gente muito básico, segurança, assim, talvez a preocupação número 1, número 2 e número 3, quando eu falava com o produtor sobre conectividade, era segurança. Era, cara, o cara sai daqui da fazenda, ele roda o dia e eu não vejo o funcionário. E esse cara pode sofrer um acidente, ele pode ter um problema, e eu não sei nada. E esse cara tem no máximo um rádio para se comunicar. Não dá. Compra de peça, giro de pessoas no controle de perímetro. Então, a gente começou a falar, cara, tava todo mundo já falando muito de plataformas, insights, e eu vou ajudar o produtor a ser mais eficiente. E eu falava, cara, assim, nenhum produtor nunca me pediu. Cara, eu queria mesmo, era uma plataforma que me desse insights para eu ser mais eficiente. Nenhum. Zero produtores. Vamos pro simples, né? Exato, sim. Agora, se você me trouxer um jeito de eu saber que as pessoas estão onde estão trabalhando, tá legal, eu já tô mais tranquilo. Se você me trouxer uma maneira de eu economizar combustível de maneira consistente, aí eu tô mais tranquilo. Então, assim, a gente começou desde lá entendendo que para a tecnologia entrar, primeiro ela vai ter que se aculturar, a gente vai ter que entender. E aí entendi o problema, aí eu consigo começar a traduzir, porque, de novo, não se trata de criar tecnologia, né? Assim, quando você faz uma viagem e vive o mundo que a gente viu, que eu vivi de contato com grandes empresas, todas, Microsoft, AWS, Ericsson da vida, Oracles, toda essa turma, cara, quando você tem contato com o que existe tecnologia, você sabe, cara, o desafio nunca foi tecnologia, e não vai ser tecnologia. O desafio deixou de ser tecnologia faz uns 5 anos já no mundo. Toda a tecnologia que precisamos hoje, ela está inventada. Agora, como a gente pega essa tecnologia e transforma ela em valor tangível no campo, essa é a grande tradução que eu acho que agora que o mercado, depois, né, passado o hype das AgTechs e voltamos para o mundo real. Vamos voltar para o mundo real, aí agora a gente está chegando lá. Agora a gente está chegando num lugar em que o valor agregado começa realmente a transformar a vida do agricultor. Até... Eu diria para você, um ano e meio atrás, tinha muito, muito ruído para pouco valor agregado no fim do dia. Pegou também aquela onda, né, da pandemia, né, que todo mundo falava da necessidade, pelo menos foi bom para isso, né, para se falar da necessidade de digitalizar o campo, e isso do valor agregado, da dor, né, aquela analogia super simples que a pessoa ela não quer a melhor furadeira, ela quer o furo na parede, né, como que vai furar? Aí depende do meio. E aí eu queria entender um pouquinho também qual é a dor, né, que a Sol resolve hoje junto a esses produtores, como que tá as soluções de vocês no mercado, voltado aí para esse valor, né, que valor que vocês estão entregando aí pro... Legal. A gente começou do básico, né, assim, eu costumo dizer, cara, desde sempre o Beplan
da Sol considerava algum nível importante de verticalização, né, de integração vertical de negócio. Então, quer dizer isso, a gente falava desde fazer a infraestrutura, passar pelo IoT, chegar numa camada de inteligência e serviços. Essa visão sempre esteve lá. E aí a gente teve que tomar uma decisão no começo do negócio, que foi por onde começamos. Vamos começar por onde? E aí a gente estava vendo as pesquisas que todos viam. Conectividade. Então vamos começar por conectividade. E existia, né? E aí a gente, quando começa a desenhar, a gente teve a sorte ou o benefício de que a gente já tinha uma relação muito forte com a John Deere, maior fabricante de máquinas e muito, muito vocal na necessidade de avançar essa tecnologia em campo. Então, a gente tinha essa parceria com a John Deere como grupo que nos dava visibilidade. Cara, existe aqui uma aplicação real de conectividade. Eu conecto a máquina e a máquina é mais eficiente. Ponto. Assim, de um dia para o outro é diferente. Legal. E do outro lado a gente tinha uma boa conexão com o ecossistema de operadoras. A gente falava e fala muito bem com todas as operadoras. E naquele momento a gente tinha, né, cada operadora testando e modelando ainda, e a Claro foi quem chegou com a gente e falou, cara, eu abraço, eu vou sentar com vocês e vou desenhar um modelo diferente de atuação. Então sentamos nós, Claro, John Deere, para fazer o primeiro modelo. Qual era o primeiro modelo? Conectividade. Como é que a gente leva a conectividade para o campo de maneira estruturada, de um jeito que seja inclusivo e que baixe a barreira de entrada, né? A grande dor da conectividade sempre foi e ainda vai baixando com as novas tecnologias, mas sempre foi, cara, legal, mas se eu começo de um investimento de 200, 300 mil reais para colocar uma torre na fazenda. Cara, é dinheiro? É dinheiro. Principalmente para quando não tem uma aplicação na ponta, né? Eu não sei o que eu vou fazer direito com a conectividade. Qual o benefício que vai ser gerado? Exato. Putz, é para ver se quando eu conectar as coisas vão funcionar. Não sei se eu vou investir. Então o que a gente fez? A gente foi lá e mudou o modelo. Falou, cara, vamos fazer um modelo em que o cliente pague por serviço. Ele pague para usar a rede, para usar os serviços que a gente disponibiliza ali. Então a gente criou ali um serviço que a gente deu um nome super longo, complicado, de serviço de apoio à agricultura digital, que era a ideia do quê? Eu vou pegar esse produtor e vou dar acesso a ele a tudo isso, mas numa métrica diferente. Então eu não vendia mais para o produtor uma torre aqui, outra torre ali, uma conectividade. Não, cara, eu quero te ajudar a entrar na agricultura digital. E aí a gente desenhou um modelo em que a gente conseguia dividir o investimento de colocar conectividade para vários produtores. Hoje ainda, se você bater numa operadora, a maior parte dos negócios são feitos em empresa para empresa, né? CNPJ contra CNPJ. Só que sabemos que o agricultor que opera no CNPJ é uma faixa ali, Dá né? pra contar na mão. É uma faixa. Uma faixa tímida. Sim. Ou seja, você tem muito agricultor que opera no CPF. Aí a gente falou, cara, se a gente não intermediar isso aqui, não quebrar o modelo, nunca eu vou conectar todo mundo. E a gente falou, não, vamos acreditar no produtor. Nós acreditamos no produtor, nós conhecemos o produtor, conhecemos. Então a gente vai apostar. E aí a gente começou a comprar da operadora no atacado. Então eu compro uma conectividade e o meu CNPJ vai lá com a operadora. E eu trago os produtores nesse serviço de apoio à agricultura digital. Então eu divido esse investimento que eu faço nas minhas costas aqui com a operadora com vários produtores do ecossistema. E aí isso quebrou a barreira de entrada. Você está falando que eu que vim do mercado financeiro, é a distribuição institucional e a distribuição no varejo. Perfeitamente. Exatamente. A gente criou um varejo para conectividade que não existia. Então hoje, das 450 torres que a gente vai chegando hoje no Brasil, 400 não tem um cliente que falou, eu pago aqui por essa torre por 5 anos. Essa torre é minha. Essa torre é minha. Isso aqui tem um cliente que falou, eu me comprometo a consumir serviço com você. Vou te comprar serviços. Agora, quanto conforme eu for trazendo serviços para a mesa que sejam relevantes para ele. Sim. Então, eu divido o risco com o mercado. E isso assim, só faz isso quem conhece, quem está lá dentro do mercado. Sim. E como que esses serviços são escolhidos para entrar dentro dessa plataforma? Basicamente, a gente começou do básico de novo, com conectividade e TI, coisas mais básicas, né? De licenças de software, telefone. Aí o cara, assim, de novo, coisas que a gente não...
Pô, o cara tem dificuldade de comprar telefone num custo legal em escala. Você tá querendo lançar um foguete, o cara falou, eu quero o telefone. Não, eu falei, exato. Aí eu falei, cara, legal. arroz e feijão, né? Aí eu fui lá bater na operadora e falei, cara, será que a gente não consegue comprar telefone, vender as a service, Pô, conseguimos. Com isso você conecta toda a turma da fazenda. Então assim, a gente começou a ir construindo produtinhos que tem relevância no básico, né? Então a gente começou, e aí a gente começou gera valor na hora, né? No básico. Porque senão o cara ele não cresce, né? Você fala, é o de sempre. Você não, antes de correr, você anda. Antes de andar, você engatinha. Então, o mercado de tecnologia tende a falar muito de correr. Mas não fala dos passos. E foi pior, tende a falar de correr 42 quilômetros, correr a maratona. Sim. Ninguém quer engatinhar para depois andar, para depois correr 2, correr 5 e aí chegar na maratona, né? Assim, é sempre falar dos 42 quilômetros. Isso para o produtor é muito intangível. Assim, você falar pro cara que ele vai usar uma inteligência artificial, que vai dizer para ele que vai regular a quantidade de semente que vai colocar no solo e com isso ele vai ganhar 20% mais produtividade, é um negócio que você fala, tá, ele entende a lógica agronômica da coisa. Mas ele fala, como que uma ferramenta de software vai fazer tudo isso e eu tenho que acreditar no cara? É muito longe da realidade. Né? Lógico que você tem os early adopters, quem usa a tecnologia, beleza, mas a massa não entra. Então a gente começou de conectividade, mudamos, né, desintermediamos um pouco o modelo, massificamos o modelo com parcerias. Né? Então a gente, de um lado, o CAPEX disso a gente faz em parceria com grandes players, Aster Máquinas, John Deere, AMPA, são grandes players que querem investir nesse crescimento da conectividade. Mas eles dão o depara ou eles consomem só para eles? Não, eles investem para todo mundo. Eles falam que não, eu sou o responsável por disponibilizar conectividade para o produtor. Se o cara conecta John Deere, ele conecta John Deere, conecta as máquinas da Case, não importa. É um investimento para o mercado, não é um investimento para eles. Então, realmente é um play de, cara, eu acredito que isso tem benefício para além do meu negócio. E que tem também para o meu negócio. E isso destrava também um pouco a máquina, né? Porque antes você tinha esse negócio de, não, mas eu vou fazer um projeto que só conecta a máquina. Isso foi assim, visionário pra cacete do o Paulo Hermann, na época, era o presidente da John Deere. Sim. Cara, assim, na primeira entrevista que ele deu do assunto, ele falou, esse projeto para conectar máquina verde, máquina vermelha, máquina amarela, não importa. O que importa é conectar e trazer. Então, desde que nasceu o projeto, ele nasceu geral e isso se manteve. Então, a gente primeiro fez isso. Quando a gente fez isso, a gente entendeu o óbvio, que eu falei antes, que é conectividade sem aplicação é falar no telefone, é mandar WhatsApp, é não sei o quê. É muito legal? É muito legal. Já resolve um monte de... Assim, eu chego em fazenda, as pessoas me agradecem, é por isso. Não é porque a gente conectou as máquinas, foi muito legal. Vem todo mundo falar, cara, agora eu falo com meu filho, agora eu falo com a minha família. Assim, vem o feedback positivo, é sempre primeiro da transformação humana da coisa. Antes da transformação tecnológica. Então, acontece isso primeiro. Mas a gente, então, viu isso e falou, cara, agora a gente precisa... E a visão era, não, a gente... ganha escala em tecnologia, em conectividade, depois a gente vai escalando tecnologia. E a gente viu que não, cara. Para ganhar escala em conectividade, nós precisamos da tecnologia embarcada. E aí a gente começou a, primeiro, desenvolver parcerias, né? Porque desenvolver um produto novo, fundamentalmente novo, demandava de um pouquinho mais de rodagem que a gente, né, humildemente sabia que não tinha. A gente sabia que começava a conhecer do problema, mas para eu gastar dinheiro e desenvolver produto, tem que ter com calma. Aí a gente começou a cavar parcerias. E a gente foi lá, cara, o que é relevante para o produtor? Cara, o produtor precisa de monitoramento climático. Ah, legal, vamos olhar o mercado de monitoramento climático, vamos ver por que não anda. Por que o produtor não compra um monte de estação? De novo, é um modelo que investe muito para ver se dá dinheiro. A gente falou, cara, por que a gente não faz a mesma lógica da conectividade? O cara paga pelo monitoramento climático. Quem compra estação, e se é uma ou se são 10, sou eu. O que o cara tem é a garantia de que ele vai ter um monitoramento climático de qualidade na região dele. Então, eu faço ali de novo um play de trago o melhor, um parceiro forte que já tem a tecnologia e trabalho o modelo de negócio e o go-to-market. Quando você escolhe um parceiro, é um único parceiro ou você coloca vários parceiros da mesma funcionalidade dentro da plataforma? A gente tenta ter primeiro um e no máximo 2 ou 3. Tá.
Primeiro a gente tem que achar alguém que case com essa visão, né? Porque não é todo mundo. O cara de tecnologia, muitas vezes ele estava olhando, cara, assim, eu preciso fechar o meu B-Plan, eu preciso remunerar o meu acionista, né? Sim. Então ele não entende que, putz, daqui a pouco, cara, é melhor você baixar um pouquinho a régua, entrar mais leve e a gente ganhar mercado e isso vai crescer lá na frente. Tem muita gente apertada, né? O cara não vai entrar num canal desse? Não, pois a minha dúvida é sempre essa, mas tem muito roça e tem gente, cara, queira ou não, que, putz, não entende, né, a escala do que a gente está fazendo e fala, não, mas isso eu vou fazer, eu vou vender sozinho, eu vou lá tentar. Cara, passaram alguns com a gente que a gente falou, olha, esse é meu canal. Não, eu vou lá. Tá bom, vai lá. Aí tenta parceria com um, tenta parceria com outro, entra no mercado, dura 6 meses. Porque não é fácil, não é trivial você, porque não é vender. Né, cara, vender para produtor uma plataforma que ele não conhece, sim, é criar um inimigo, se você não for lá ajudar. Então não é só vender, é estar lá para o produtor. E aí o jogo é outro. Sim. Aí o jogo é outro. E a gente tenta e constrói todo dia para isso. E a gente começou a colocar, primeiro, plataformas de terceiro, para entender como é que isso ia. Tem sua atração, vai bem. Principalmente para essas aplicações de mais core do produtor. Mais hardware, né? Clima, solo, telemetria. Cara, se você tem clima, solo, telemetria, você construiu a fundação para a agricultura digital. Você conseguiu se organizar para começar a fazer agricultura digital. Entra com white label? Tipo, a solução a maioria sim. A maioria sim. Por quê? Porque eu desintermedio e eu crio, por exemplo, meu serviço de monitoramento climático. É um serviço de monitoramento climático da Sol. Aí, por exemplo, hoje a gente trabalha com a Metos, que é uma provedora tal. Então é Sol by Metos, mas é um serviço que eu estou entregando com o apoio do meu parceiro Metos. A gente sempre leva o nome do parceiro. Entendi. Mas como a responsabilidade perante o produtor é nossa, porque a gente assume essa responsabilidade, não é só... E é grande, hein? Intermediei, agora vai lá, entrega lá a caixinha para ver se funciona. Pra caramba. Teve algumas parcerias que passaram na minha porta que eu dei graças a Deus que não fiz. Se deu 6 meses, o produtor jogando assim, ó, tira e joga no mato e pinta de verde e joga no mato para ver se some. Então é muito complicado você fazer essa curadoria de soluções. Mas a gente começou a fazer. E aí a gente chegou no terceiro momento, né, no terceiro ato da coisa, e foi, cara, legal, mas essa adesão à tecnologia, ela, pela eficiência, ela é longa, ela é uma cauda muito, é uma curva longa de adesão. A adoção de tecnologia é lenta. Por quê? Porque são tecnologias que, para dar certo, o cara tem que mudar a operação da fazenda. E para o cara mudar a operação de uma fazenda, que o cara opera há 50 anos, há 30 anos, há 40 anos, com a deficiência, quer ou não, de gente, né? Assim, como é que eu não tenho gente super esperta, super treinada em tecnologia para aderir à tecnologia. Eu tenho pouquíssima gente com esse perfil. Então, a curva para adesão e o esforço para ter retorno é alto quando a gente fala de produtividade. Vem. No grupo, a gente tem a alegria, né, também, de ter uma empresa irmã, que é uma empresa de aluguel de máquinas, a EZK Rental. A empresa nasceu com a visão de não alugar a máquina, de entregar eficiência. Então, ela nasce já com monitoramento, já com um time de apoio, já com manutenção, uma série de coisas para quê? Para maximizar a eficiência da máquina. E nós atuando na cozinha, fazendo tecnologia para que isso seja possível. A gente chegou, assim, num espaço de uma rodada, de uma safra, melhorar contra um player grande não um cara ruim de operação, um cara já com uma operação tecnificada boa, a gente melhorar em 17% a eficiência de máquina em um ano. Você melhorar 17% de eficiência de máquina em um ano, para um cara grande, é bastante coisa. Assim, em termos de investimento, tudo isso muda a curva. Mas aí, assim, é um esforço consciente e muito pesado em fazer. Sabe, porque eu sempre, quando eu entrei no mercado, a minha grande preocupação foi assim, todas as tecnologias criadas, a grande maioria das tecnologias criadas pelas startups para o produtor rural, ela é uma micro solução que resolve o micro problema. Por isso que você está falando que esse ponto de gerar o valor esperado, ele só vai acontecer quando tiver uma Sol, pode ser comparada como se fosse um iFood, que congrega todos os serviços em um único
e consegue gerar esse valor da comunicação e da conexão de todos os serviços, entregando um valor único para o produtor. Porque o produtor ele vai adotar e falar assim, cara, mas eu quero tudo isso pronto. Se você vai entregando etapa por etapa, para ele é difícil ele valorizar da forma que o empreendedor ou da forma que nós enxergamos que isso gera o valor para ele. Sim. Então acho que o grande segredo do agronegócio, além de ter a conectividade, eu vi que vocês estão comparando aqui 37% Brasil, 70% Estados Unidos. Além de ter a conectividade, não é só a conectividade, é a conexão entre os microserviços que vão gerar essa solução completa para ele no final. Então, se a gente não tiver essa visão de produto completo, na completude, que vai gerar o valor agregado, fica difícil da adoção de tecnologia aumentar. Cara, é bom que você falou que eu não precisei falar, porque assim, porque eu sou o doido que fala isso de vez em quando, e quando você vem de mercado de tecnologia é um negócio maluco, porque o mercado de tecnologia, se vocês pensarem, ele antes era uma IBM, mesmo uma Ericsson, tal, empresas enormes que faziam de tudo, né, para o mercado de tecnologia. E isso foi invertendo, isso foi nichando. E o mercado de tecnologia tendeu e tende a ser mais especializado. Então, cara, eu sou bom disso, eu faço muito bem isso aqui, mas aquilo ali eu não faço. E assim, e esse é o paradigma do mercado de tecnologia. Que para o mercado de tecnologia faz sentido, e para um grande centro, por exemplo, eu sou um cara que eu mesmo me educo no YouTube, eu compro 3 ferramentas e vou transformar minha empresa. Vou fazer transformação digital da minha empresa dentro de casa. Tranquilo, isso dá para fazer. Quando você fala no agro, esse paradigma, que é o cara que desenvolve, que cria startup, ele vem do mundo de tecnologia, então ele vem com essa visão. Sim. Aí quando você olha para o agro, o desafio é justamente esse, é que, cara, cada coisinha separada, ela não entrega a visão do todo. É que nem você formar uma casa, e aqui você começa fazendo, putz, eu comprei uma cadeira. Por quê? Porque a cadeira eu vi que eu precisava. A cadeira quebrou, eu comprei uma cadeira, comecei a reforma da casa. Aí um dia eu, mudei a cama. Aí eu, cara, beleza, você pode comprar um monte de coisa. Chegar no final, você tem uma casa. Pra não falar de uma casa harmoniosa, né? Uma casa com uma decoração que converse. Não teve um arquiteto, mas tem uma casa. Exato. Eu fui lá e não tive o arquiteto. Então a gente começou, e essa foi justamente a nossa jornada. E a gente olhou, cara, conectividade não vai, nós precisamos falar de soluções. Aí nós começamos a falar de soluções. A gente falou, cara, soluções já começa aí, mas não vai. A gente precisa entender uma dor mais palpável e mais uma ferida mais aberta do produtor rural. E aí a gente chegou ali no meio do ano passado, né, comecinho do ano passado, para cara, tem uma dor que está começando a aumentar e que cada dia ela fica mais complexa. Aí vendo esse ano a gente entende um pouco mais, que é a dor do serviço financeiro. Aí, porque quando eu ia sentar lá com o produtor, eu falava, cara, legal, mas como é que é o jogo, né? Aí o cara vinha falar, puta, custo, barter, produtividade, assim, eu vendo minha produção para pagar, depois não produzo, tem um problema, porque o spread é alto. Então, assim, você começava a entender que existe uma ineficiência natural no mercado financeiro pro agro, muito forte. E a gente falou, cara, e essa dor tá lá. É a mesma coisa. Eu fui numa cooperativa uma vez e eu vinha com essa pulguinha atrás da orelha e fui falar de seguro para produtor cooperado, produtor pequeno. Cara, quase me batiam quando eu falava seguro. Não, mas seguro você tá louco, isso aí é roubo. Então, seguro me engana. Eu não faço seguro porque seguro eu sou enganado. Você foi no Sul? No Sul. Ah, então. Exato. Eu pago e não recebo. Eu tenho problema, e não sei o quê. Eu falei, cara... E aí eu falei, legal, vamos do outro lado escutar o que o outro lado tem que falar. E a gente foi falar com o segurador. O fato é o seguinte, é isso mesmo, mas por quê? Porque o cara não consegue comprovar e mostrar que o sinistro foi A, ou foi B, ou foi C dessa forma. Financiamento. Por que financiamento ou é caro ou é deficitário? Você tem pouca linha de financiamento aberta. O banco e os bancos grandes, todos, unanimidade, todo mundo quer financiar o agro. Só que para financiar o agro, eu tenho que conhecer do agro, eu tenho que ter dados do agro, eu tenho que ter o cliente do agro e entender o comportamento. E hoje, esse dado não existe. O que o cara tem é kit banco. Eu quero pegar um financiamento, eu chego aqui com as minhas matrículas de imóvel, meus ativos, e em cima disso, o meu histórico com o banco, eu pego um financiamento. É isso. Então, o que você faz? Você atende muito bem uma faixa de produtor,
Mas, por exemplo, hoje é uma grande realidade no Brasil, o produtor que arrenda a terra para produzir. Esse cara não tem a matrícula da terra. Se ele não tem a matrícula da terra, ele não vai conseguir um financiamento legal para ele. E aí você começa a entender que tem um déficit muito grande por assimetria de informação. De um lado, você tem um banco que quer financiar, tem o dinheiro, não tem informação. Do outro lado, você tem o produtor que, assim, ele tá lá tocando a vida dele. Ele não tá aqui tentando encantar o banco com as informações dele. Não. Ele tá tocando a vida. A gente falou, cara, e se a gente focasse toda essa inteligência, todos esses dados que a gente está captando para construir inteligência, não só para o produtor para ele ser mais eficiente, mas para o mercado financeiro atender melhor esse produtor. E aí foi que a gente falou, putz, tem jogo aí. Lógico, aí, de novo, é mais difícil, tem que desenhar, tem que sentar com essa turma e botar de pé o que de fato quer dizer isso. Mas a gente falou, cara, mas isso resolve uma dor grande. E aí foi que a gente começou a desenhar produtos financeiros. Estamos aí na beira de lançar pelo menos um financiamento e um seguro aí dentro desse mês, o próximo, para produtores conectados que querem aderir a esse tipo de negócio. E aí foi justamente o ponto. A gente falou, cara, aí a gente acabou fazendo a loucura de trabalhar em quase toda a cadeia. Então eu vou desde a infraestrutura, que eu construo torre, então eu vou lá, boto gente para cavar buraco na fazenda, para fazer a torre na fazenda, e é nada trivial você fazer uma torre numa fazenda no meio do nada. Depois eu construo a torre, instalo a tecnologia, instalo a conectividade, faço isso funcionar, gerencio isso com os clientes. Depois eu vou lá, começo a coletar dados de máquina fundamentalmente e essas outras soluções que a gente vende. Todos esses dados vêm para uma inteligência artificial e a gente começa a desenhar então como eu trato esses dados para entregar para o produtor eficiência operacional, que é um tema legal, mas para o mercado uma maneira de financiar esse produtor de um jeito mais inteligente. Só que, e aí tem um trade, né? Assim, produtor, o senhor quer liberar os seus dados para o banco para ter acesso a uma linha de crédito? Quero. Porque você falar que, produtor, você quer liberar os seus dados para o banco para ver se você consegue crédito, ele vai falar não, porque ninguém quer dar dado para ninguém. Mas você vai fazer só a intermediação ou você vai dar o crédito? Eu vou fazer a intermediação para começar. A ideia não é a priori nós virarmos um banco. Não, eu vou criar um banco que use isso. A ideia é que a gente crie a tecnologia para que os bancos possam fazer isso em escala. Análise de risco. Análise de risco. E aí, assim, a parte de análise de risco normal, né, o que o banco tem lá, os algoritmos, e a gente, né, teve muita discussão disso com o banco, porque o banco fala, cara, não adianta. A minha análise de risco, eu que rodo aqui dentro até por requerimento do Banco Central. Não adianta você criar, e aí tem umas loucuras que a gente acredita no mundo da tecnologia que depois não para em pé. Porque o banco fala, cara, não adianta. Pelo Banco Central, sou obrigado a ter o meu jeito de emprestar dinheiro estruturado lá dentro do banco. Não adianta eu comprar um score de crédito seu, não posso. E é legal, eu posso trabalhar com um monte de fundo para tentar ir levantando dinheiro pequeno, ou eu posso ajudar a arrumar um jeito de aumentar, subir a barra para o banco para que ele tenha muito dinheiro para levar para o mercado. Então é o que a gente fez. Legal, o arroz com feijão para sua análise de crédito, tá aqui, você vai fazer. O que diferencia a sua análise de crédito, aí eu vou te entregar como inteligência. Aí eu vou te falar, além desse produtor estar nessa condição de ativos e disso, daquilo, eu vou te falar, olha, esse produtor ele tem solo legal, ele está produzindo consistentemente, ele pega dinheiro para produzir 20 mil hectares e ele planta 20 mil hectares. Uma série de coisas que o banco hoje não tem visibilidade ou é muito difícil. Então, quando eu começo a usar essa mesma maquinaria, essa é a beleza, né? E é o desafio. De você ir construindo tudo isso de uma maneira que ele se conecte entre os negócios, mas que eles não sejam interdependentes, porque senão eu não posso ser uma venda casada. E assim, eu acho que é super importante os dados. Hoje a gente não tem essa estandarização das informações, essa padronização do que a gente vai olhar dentro da área produtiva do produtor. Mas a gente tem um problema porque a gente tem um legado de como o crédito foi dado e na verdade não é um legado negativo, é um legado positivo. Sim. Tá? Porque o governo impulsionou e estruturou essa forma de dar crédito no passado para aumentar e conseguiu, o agro cresceu, né? Os bancos públicos aumentaram essa fatia, só que é uma estrutura que
a grande maioria dos produtores hoje, eles são super dependentes dessas 2 casas ou 3 casas grandes, que são os maiores retentores das garantias reais. Exato. Então, para você sair dessa estrutura e tomar esse risco, eu enxergo que os dados, a forma como você se conecta, a forma como é estandarizada as informações, e eu acho que tem uma necessidade aqui, Rodrigo, de maturidade do usuário na ponta para ele ter essas informações, esses inputs de uma forma organizada e correta. Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei no mercado há 20 anos atendendo head de produtor rural. Uhum. Então, se eu ligo para o produtor rural e o produtor rural me passa, cara, olha, vamos fazer a estrutura assim, assado, vai te dar X% de margem. Só que se o input do custo de produção dele estiver errado, tudo que eu falei caiu por água. Uhum. Então, eu acho que o ponto que nós vamos chegar no futuro, e principalmente por conta do advento da tecnologia da inteligência artificial, vai facilitar muito tudo isso que está sendo construído aqui. Só que demanda uma estruturação do usuário com relação a banco de dados. Sim. Da onde está vindo, como está sendo alimentado, qual que é o padrão que está seguindo. Se a gente conseguir organizar isso, que foi até um comentário que eu tive no episódio passado, que foi por que o mercado financeiro é tão bem organizado, tão padronizado, tão estandarizado? Por quê? Lá em 1924 chegaram-se os bancos americanos e começaram a se organizar num padrão que todo mundo meio que seguiu. Então hoje a gente consegue fazer essas negociações internacionais e acompanhar o mercado financeiro por conta dessa padronização. Sim. Quando que a gente vai começar a fazer isso? Lógico que em 1924 a gente não tinha inteligência artificial, a gente não tinha a quantidade de dados digitalizados que a gente tem hoje. Então eu acho que o ponto fundamental que nós temos aqui é qual vai ser o padrão que nós vamos escrever em pedra para padronizar os dados, os inputs dos dados, para que a gente não tenha outputs errados e que esse fluxo dê continuidade. E aí eu acho que o ponto que a gente vai estar preparado para isso vai ser um ponto super importante, porque os proprietários das fazendas já vão ser os nativos digitais. Uhum. Então aí eu acho que a gente vai estar num momento muito propício para que toda aquela rotina de eu vou pegar o crédito, tal, vai ser tudo digitalizado. Aí eu acho que, e até um ponto super importante que eu estou até escrevendo um artigo sobre a comoditização e a desintermediação da cadeia. Porque cada vez mais, tudo que a gente está falando aqui, tecnologia cede a área de tecnologia. Sim. Quanto mais aplica, mais barato fica. Então, a commodity do produto e a desintermediação do sistema. Uhum. Porque isso vai acontecer quando os nativos digitais estiverem acelerando, né? Eu acredito que você tocou o ponto do que a gente acredita e vê que o timing está vindo, né? É uma tempestade. Antigamente, acho que a visão existia, e acho que a gente fala, eu posso parecer que eu sou pejorativo com a onda das agtechs. Não é pejorativo, mas é que o timing não era aquele. As tecnologias todas ainda não estavam lá, de um jeito estruturado, e o mercado não estava no mesmo lugar. Eu acho que, de um lado, essa entrada da nova geração no agro está se acelerando muito, e se acelerou nos últimos anos, Sim. e tem como se acelerar mais. E acompanho isso tranquilamente. Então isso traz uma abertura a uma conversa diferente. De outro lado, o mundo da tecnologia e o tema da inteligência artificial, ele está trazendo algumas coisas que são muito... né, e eu tento não falar obviedades porque é difícil. Quando você falar de inteligência artificial, ferrou, né? Tá no lugar comum. Mas quando você pega inteligência artificial na prática, acho que a grande mudança do mundo da inteligência artificial foi quando você começou a trabalhar dados desestruturados. Quando você começou a conseguir pegar dados de uma maneira mais aleatória e entender correlações nesses dados. Porque até se fazia muita inteligência nesse nível de correlação, mas assim, eu preciso ter todo o meu banco A estruturado de um jeito, meu banco B estruturado de outro jeito, meu banco C estruturado de outro jeito. Quando tiver tudo isso organizado e montei meu data lake, Sim. Aí sim eu consigo fazer inteligência. E isso é pouco provável num lugar em que a tecnologia em si não tem padrão.
Então, a telemetria da Case é diferente da telemetria da John Deere. A estação meteorológica da Metos é diferente da estação meteorológica da Solinftec. Então, todo mundo trabalha num paradigma nichado com pouco standard. Então, a tecnologia... E esse foi o grande, né, dos últimos anos, a grande mudança da inteligência artificial. Você começou a poder trabalhar com dado muito pouco estruturado. Uhum. E o que está vindo agora, do último ano e meio para trás, que é o tema do conversacional, do LLM, tudo isso que quebra a última barreira da coisa, que é, tá bom, mas como é que eu converso com essa inteligência? Porque se eu for esperar o cara saber fazer um prompt para perguntar, não, eu preciso saber, né, montar um prompt bonitinho para minha inteligência artificial cuspir o que eu quero saber. Ferrou, não vai ter. Agora, quando eu conseguir gravar um áudio, que é uma coisa que a gente eu fiquei impressionado, que a gente montou lá com a turma, e é legal de ver. Você gravar um áudio no WhatsApp e mandar a inteligência e voltar com a resposta, e isso vir em áudio e estruturado como action list, assim, com ponto, uma lista de ações, cara, aí a gente tá falando uma coisa um pouquinho diferente. Então eu acho que a tecnologia tá chegando no lugar certo, o produtor tá chegando no lugar certo, e a gente tá... A gente, nesse mundo, né, a gente é uma empresa que está começando, nós não somos a Microsoft, nós não somos a AWS, mas a gente está ajudando essas empresas, e aí a parceria com a AWS é super importante, porque a gente, assim, eles têm um motor, nós não temos o motor da inteligência e as ferramentas, mas nós sabemos como trazer esses dados e dar razão da inteligência desses dados. Então a gente conseguiu trazer uns caras muito legais para trabalhar e construir isso, para responder na prática. Eu sempre falo, cara, assim, tem os cases que todo mundo conta, né? Todo mundo fala do case, mas assim, você fala, cara, onde que tem rodando? Aí é difícil de achar. Ah, não, quando você tem o clima e a máquina conectada, você vai saber que uma virada do clima A vai fazer com que você saia ou não saia pulverizar, ou que você tem que pulverizar numa taxa diferente, porque está com vento assim, assim, assado. Tudo isso, todo mundo fala, não, faz todo sentido, né? Você tem o clima, você tem a máquina, tá tudo conectado. Cadê? Onde tem rodando? Não tem. Porque é uma aplicação que a pessoa consegue pensar, mas ela não conseguiu ainda produzir na tecnologia. Uhum. E isso é o que a gente está virando agora. Então, assim, as correlações que as pessoas fazem na cabeça, mas que na prática, na ferramenta, ainda não estão lá, porque o cara de clima foi lá e desenhou janelas. Então, ele consegue dizer para você, não, eu estou vendo aqui o clima, estou te falando, é nessa janela que você tem que sair para pulverizar. Mas eu não estou olhando qual é o pulverizador que você tem. Para saber qual é a vazão que você tem no pulverizador. Então eu fiz lá um nicho e do outro lado o cara do pulverizador falando, aqui essa é a minha tecnologia. Agora, cruzar os dois e dar um insight sharp, isso é uma coisa que não está feita. E a gente falou, cara, aí é que a gente vira o jogo. Porque você pega coisas simples e transforma isso numa aplicação que o produtor entenda. E aí, legal. Então eu acho que o ponto é esse mesmo, a gente precisa achar, só que eu acho que o timing tá bom. Então, o mercado financeiro tá buscando opções, eu acho que o tema todo do Fiagro e tudo isso, que também é outra, né? Outra onda, outro chacoalhão que deu no mercado financeiro com o tema de suportar o agro. E aí você vê, putz, de novo, dados, qualidade de dado, tomada de decisão estruturada, uma série de coisas que precisava ser revista. Então o mercado financeiro já entendeu. Dá para botar dinheiro lá? Dá. Mas tem que ser um pouquinho mais estruturado, mais inteligente. A tecnologia está abraçando e está chegando no lugar certo. E o produtor está chegando também num ponto em que ele fala, cara, hoje ficar fora da transformação está começando a custar caro. Porque se eu não tiver acesso ao meio de financiamento, se eu não tiver acesso a uma produtividade X, e aí para não entrar no mundo da rastreabilidade, né, que você fala, não, além disso, a rastreabilidade de produtos que a Europa está pedindo só vai acontecer com tecnologia. A rastreabilidade de carne só vai acontecer com tecnologia. A rastreabilidade do algodão só vai acontecer com tecnologia. Então as coisas estão afunilando de um jeito que o produtor não tem mais muito a opção de falar, não, vou fazer daqui a pouco. Não, agora é agora. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito especial para isso. De novo, quebrar, fazer funcionar tudo isso não é trivial, muito menos do jeito que a gente tenta fazer na Sol, que é tudo com tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a chance de sucesso é maior, porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo,
Você vai corrigindo, mas você garante que no fim das contas saia lá uma obra, né? sai um design, não saiam pedaços de obra que depois você tem que ver como é que você junta. Então é mais ou menos como a gente aposta, mas tem seus desafios, né? Porque não tá todo mundo quase lá, mas ninguém tá lá. Eu gostei desse comentário que você fez da janela, né? De janela de pulverização, janela de irrigação. E o que eu faço com isso, né? Acho que vai muito mais uma analogia, né? Como se você tivesse o Waze ali falando no momento que você tem que sair da sua casa, mas não te dando caminho, né? E o que a gente precisa cada vez mais é que a inteligência dê o caminho, né? Vai ter um alerta de geada, eu faço o quê com um alerta de geada, né? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Uma lavoura de soja, uma lavoura de cana, um café, né? Diferente para cada um. Eu acho que a gente está chegando nisso e que bom, né? Que com ferramentas que tornam acessíveis ali para uso do WhatsApp, que inclusive nas principais pesquisas, né, a própria McKinsey que saiu recentemente, a América Latina como um todo é o maior usuário até para compra de insumos pela ferramenta, né? Então talvez a gente chegue no momento que ele vai mandar o áudio pedindo a melhor cotação ali da soja, do fertilizante e tudo mais e já vai fazer a comercialização com a própria IA auxiliando ele. Mas quando a gente vê, e isso está acontecendo, isso é muito legal, mas justamente a gente tem esse grande desafio de conectividade, né? E eu costumo dizer que hoje conectividade é um insumo tão necessário como o próprio fertilizante, como o próprio defensivo, porque de fato a maioria dessas tecnologias não vão poder ser adotadas se você não tiver o básico. E aí, quando a gente comentou aqui, quando a gente olha para os grandes, para aqueles que têm o CNPJ, a gente vê como que isso está desenvolvendo de uma forma legal. Mas, até acompanhando essa sua trajetória numa empresa de conectividade, trabalhando com tecnologia, como que você vê esse acesso aos pequenos produtores, né? Aqueles que realmente, né, ainda estão precisando do básico. Eu acho muito, muito interessante o seu comentário. Eu até lembrei de uma das minhas entrevistas que eu falando de 1000 ferramentas e e o cara falou: Rodrigo, deixa eu te falar, sabe a dor que eu tenho comigo há mais de um ano de dinheiro que eu perdi? Eu falei: não, conta aí. Eu trabalho, sou eu e meu pai. Meu pai fica na lavoura, eu fico no escritório, meu pai fica no escritório, eu vou pra lavoura. Então a gente se divide. Um dia meu pai não pôde vir e eu tive que tocar escritório e lavoura. E aí no meio da tarde eu saí pra tocar lavoura, fiquei no escritório de manhã fazendo as coisas, saí, tocar lavoura. Aí, cara, saí, no meio da tarde veio um anúncio de que ia subir o preço do diesel. Quem estava conectado comprou diesel no preço. Eu perdi o preço e subiu assim 8% o custo do diesel. E eu perdi a compra do diesel de um mês. A um custo que eu podia ter feito mais baixo. Na ponta do lápis, pagaria qualquer conectividade. E era um produtor desse tamanhozinho. Então, sim, isso para falar que, primeiro, sim, a dor, de novo, é muito mais simples e muito mais mundana do que o cara, ele falou, cara, se eu tivesse recebido um WhatsApp do meu fornecedor, eu tinha comprado. E não comprei. Então eu falei, tá aí uma, né? E aí conversando com ele, eu falei, cara, mas você investiria nisso? Como é que seria isso? Você quer estar conectado? Eu falei, cara, eu não consigo pagar a conta toda. E aí foi onde a gente mudou um pouco do modelo. Foi quando a gente fez essa quebra em que eu vendo o serviço e compro conectividade das operadoras. Porque, no fim das contas, se eu pedir para cada um pagar, isso vai demorar para sempre, né? Então, modelo 1 é isso que a gente está fazendo um pouquinho. Desintermediar, acreditar no produtor e juntar os produtores de alguma maneira. Quase que um cooperativismo. A cooperativa pode fazer exatamente isso. Eu ia falar isso agora. É um cooperativismo. Então, tem isso e a gente está fazendo. A gente tem até o orgulho de ter. Eu tenho fazendas eu tenho clientes que têm 3 torres numa fazenda e eu tenho clientes que têm uma torre com 14 clientes embaixo. Então, esse é o meu spam de clientes. Eu tenho cliente, né? Então, são perfis totalmente diferentes de clientes, então a gente conseguiu quebrar um pouquinho disso. Agora, tem uma outra linha de atuação, e por exemplo, a Conectar Agro tem trabalhado muito isso, a gente também teve alguns contatos com o governo tentando incentivar, que é o FUST, né? Assim, tem lá o Fundo de Universalização da Telecom, que
É uma grana grande que poderia ser revertida para acelerar muito a expansão da tecnologia, da conectividade, principalmente para o agro. Existem conversas, já foi feita lá uma primeira alocação para escolas e tal, mas a gente fala, cara, assim, dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais. Mas, e aí existe um trabalho com o governo federal para liberar esse dinheiro, e isso faria muita diferença. Por quê? Porque aí o CAPEX grande seria pago por isso, e de novo, aí o produtor simplesmente adere ou não, compra a sua conectividade ou não, compra o chip para usar ou não. E tem uma terceira via que vem muito forte, que são as redes que não dependem de celular, ou seja, o satélite, tanto, né, Starlink, essas coisas que estão, assim, no agro é uma coisa, assim, todo canto tem, né? Por quê? Porque é uma solução muito rápida para um problema importante. Então a gente vê que o crescimento das redes de satélite vai massificar bastante. O tema é sempre custo por conexão, né? Assim, você tem que conectar uma máquina hoje, depois que eu botei a conectividade celular, você vai gastar R$30 por mês. Para você ter um Starlink naquela máquina, você vai pagar R$300 por mês. Então, sim, é outra escala. Então, isso vem. Agora vem coisa mais legal, que é o device menor, né? Que conecta com... Aí você não vai precisar mais do Starlink todo. Então já tem tecnologia desenvolvendo. Que é a nave mãe com os filhotinhos. Direitinho, com os filhotinhos. Isso está vindo. Isso eu acho que daqui uns 2 anos, massifica. E aí você não vai precisar mais da torre lá, né? Toda essa coisa. Infraestrutura pesada. Construção, 6 meses para fazer um projeto, é aquilo. Aí eu conectei, tem satélite ali, a gente conecta as coisas. Então, eu vejo que tem um movimento que é o nosso, não é orgânico, mas é o que está sendo possível hoje através da iniciativa privada sozinha. Tem essa outra onda governamental com o FUST e tal, que tem muita pegada e, assim, isso destrava muita coisa. E você vê que tem governos de estado já indo nessa direção. O governo de São Paulo acabou de lançar uma iniciativa, a gente tem discussões boas com o governo do Mato Grosso também nessa direção, que já há algum tempo. Então, os governos estaduais estão tentando achar maneiras que também se beneficiariam da liberação do FUST, porque daí isso entraria para o governo do estado. Então, tem toda essa parte governamental que pode acelerar muito, e tem a evolução da tecnologia natural para satélite. Entre tudo isso, eu ainda sou otimista e acho que em 5 anos, mais ou menos, conectividade tende a não ser um problema. Eu acho que por conta de tudo isso, com a evolução da tecnologia, com os projetos que estão andando, tal, eu acho que em 5 anos a gente supera o tema conectividade. E é justamente o tempo que eu acredito também de maturação para as tecnologias, né? Assim, a tecnologia ela tem que ganhar escala e robustez em paralelo com esse avanço da conectividade. Mas é muito legal, né? A gente falar de 5 anos no mundo de tecnologia, o cara quase morre do coração, né? A pessoa que fala, 3, 4 meses é alguma coisa, algum produto novo, tal, não sei o quê. E aí você fala, vai demorar uns 5 anos para um problema se resolver por completo. Mas para quem está no agro, sabe que 5 anos, cara, são 5 safras. São, não, 5 anos não é nada. Passa muito rápido. E as coisas. Então eu acho que vai ser muito mais rápido do que a gente espera, muito alavancado também pelo que gera valor, que é, né, conectando o fim, o começo, né, o fim com o começo, que assim, no fim das contas é legal, mas se eu não resolver problema nenhum, não adiantou nada. Então vou conectar, mas tem serviço na ponta? Tem. Então a gente está num lugar legal. Rodrigo, a gente está caminhando para o final aqui, só para a gente amarrar exatamente as pontas, né? Desses quase 450 torres, 12 mil hectares no Brasil, aproximadamente 15% da área plantada, né, que você tem. Como que funciona se algum produtor ou usuário que quer adentrar a essa cooperativa, vamos dizer assim, como que ele faz para entrar em contato com você? Vocês têm pontos regionais? Como que é a frente comercial da Sol hoje? A gente hoje já tem um time comercial no Brasil, né? A gente tem um time atendendo grandes polos, então eu tenho gente no Mato Grosso, gente no Goiás, gente aqui em São Paulo, gente no Sul, gente... E aí em Goiás a gente faz Matopiba, estou colocando uma pessoa na Bahia. Então eu tenho pessoas regionais que trabalham esse apoio direto. Então a gente cresceu e teve que crescer o time nessa mesma direção. Além disso, a gente tem a parceria com a John Deere bastante forte ainda. Então, um produtor que
cliente da John Deere acaba chegando para a gente via John Deere. E a gente lançou aí no último mês, a gente está reformulando toda a nossa presença online. E era uma coisa que, por exemplo, eu venho de tecnologia, eu deveria adorar isso. Mas daí quando eu entrei e comecei a andar no agro, eu peguei falei, cara, não dá para trabalhar digital no agro. Não funciona. O agro não é digital desse jeito. É isso. A pessoa fala, o produtor é super tecnificado e conectado. Mas o que ele usa? WhatsApp. Tá? E depois, quando você tirar o WhatsApp, que outra ferramenta que você usa, aí cai bastante. É o banco. Exato, é o banco. É isso que o cara usa. Então, o banco. É difícil, né? Assim, e aí a gente vem, a gente cria. Eu falei, cara, não tem jeito. Para 12 milhões de hectares, mais de 60 mil. Esses 12 milhões de hectares tem que ter mais de 60 mil propriedades embaixo desses 12 mil hectares. Então, mesmo para esses caras que já estão conectados, é muito difícil de eu falar com todo mundo. Então, a gente falou, cara, a gente precisa retrabalhar o nosso digital para que o cliente consiga entrar lá, dizer quem ele é, dizer onde ele está, e aí, em cima disso, a gente voltar com ele e falar, legal, você está num ponto em que a gente tem já uma cooperativa formada, um grupo de produtores que topa, vamos fazer. Ou não, vamos fazer o seguinte, a gente faz isso, e é muito legal, o produtor realmente entra para jogo. Você fala, cara, assim, você sozinho, legal, vai custar mais ou menos tanto, a gente sabe que para você não é legal. Faz o seguinte, vamos organizar um evento na fazenda, traz seus vizinhos, vamos pegar todo mundo. E a gente leva todo mundo, faz todo o churrasco. Quem ganha com isso é a JBS, Minerva e Marfrig. Exatamente, ainda damos um apoio pros coleguinhas, né? Assim, ainda damos um apoio pros coleguinhas. Mas aí é legal e a gente faz. Então, a prospecção é minha equipe, a John Deere ainda é um parceiro super forte nessa linha, e a gente está com os nossos canais online todos retrabalhados para atender essa demanda. Legal, Rodrigo. Cara, primeiramente, parabéns, que é um desafio tremendo, assim, eu entendo o quão difícil é você fazer com que isso aconteça numa velocidade aplicável e funcional, que eu acho que é o mais difícil, trazer e mostrar essa funcionalidade no ponto de vista da perspectiva do usuário final, do produtor e tal, mas eu acho que é um papel fundamental, porque a gente nem teve tempo de entrar aqui, acho que fica para um próximo episódio, mas é uma coisa que eu acredito muito que vai acontecer, que já teve alguns debates tanto no Canadá como nos Estados Unidos, que é o modelo de Data as a Service. Então acho que o modelo que tem que ser criado no Brasil é primeiro conectividade, padronização dos dados, para depois a gente chegar nesse modelo de Data as a Service, que eu acho que você prover informação fidedigna, de qualidade, para que todo mundo possa tomar decisão dentro do nosso ambiente agro. Mas assim, eu estou muito contente com o avanço que a gente está tendo, e parabéns aqui para a Sol, para o Ricardinho lá que empreendeu. Eu acho que faz todo sentido para o mercado, e gostaria de deixar aqui o contato da Sol para quem quer entrar. Eu não sei qual que você prefere, tem o solrzk.com.br, LinkedIn, o que você prefere? Nosso principal canal é solrzk.com.br, ali a gente já tem uma visão geral de produtos e um canal para conversar com a gente. O Instagram também funciona bastante bem para a gente, solrzk também. E, enfim, todos os canais vão chegar na minha equipe. Então, Instagram, o LinkedIn a gente acaba usando mais para botar conteúdo e conversar, mas também se entrar contato por lá, vai rolar. Então, o LinkedIn, Instagram e o site é legal porque já dá um pouquinho mais de cor sobre o produto e o que dá pra gente fazer junto. Legal, Rodrigo. Muito obrigado. Ju, e aí? Muito bom, gostei de conhecer melhor o trabalho de vocês, super importante, principalmente porque ajuda a agilizar outras tecnologias, né? Então, esse é um ponto aí, trabalha junto com a gente aí nesse fomento de inovação e tecnologia no agro. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Acho que o ponto principal para a gente é esse. A gente, desde o começo, o pessoal sempre pergunta para a gente, né, mas quem são seus competidores? Cara, num ambiente como é o do agro e num desafio como a gente luta, eu não vejo competidor. Eu vejo que todo mundo pode se ajudar em algum momento. Então, a gente acredita muito em abrir parceria. Já fica também o convite para startups, empresas que queiram entrar nessa jornada com a gente, queiram entender mais, entrar em contato, conversar, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que trabalhando juntos, mas dentro de uma
disciplina de agregar valor, de diminuir barreiras de entrada, de fazer com que o produtor de fato consiga acessar a tecnologia, a gente consegue transformar. E para mim é sempre um prazer trocar ideia com gente como vocês. Aprendo muito, me desafia, já começo a pensar em 20 mil coisas que a gente tem que pensar ainda. Principalmente, por exemplo, do Data as a Service, você falou, cara, tá aí, né, velho? A gente precisava pensar num jeito diferente de empacotar, porque faz todo sentido. Então, toda hora a gente aprende, e fica aqui já o convite para quando quiserem também visitar a gente voltar para bater papo. Super, super feliz em estar com vocês. Obrigado. Obrigada. É por isso que eu faço esse episódio toda semana, porque eu aprendo toda semana, gente. Obrigado vocês que estão nos escutando por acompanhar o Rural Talks, inclusive no canal bmc.news, onde nós passamos na terça-feira e no sábado, se o PH não mudou aí para minha categoria. E no YouTube, rural.talks, e no Instagram, rural.ventures. Valeu, galera. Até a próxima semana. Obrigado, Ju. Obrigado, Dudu. Valeu. Obrigado, gente.